prece de abertura. Em que te agradecemos, Senhor Jesus, pelas bênçãos de mais essa hora, neste dia, que nos foi facultada a vinda à nossa legião espírita, a fim de prosseguirmos em nosso processo de aprimoramento espiritual, que inclui o aprimoramento intelectual, a partir do estudo, da análise, dos postulados que balizam a nossa doutrina. Muito obrigado, então, por essa oportunidade em nossas vidas, pelas bênçãos que recebemos, pela presença dos Espíritos que, invisíveis, atendem às nossas necessidades mais prementes, enquanto é realizado o trabalho prático, o trabalho desobsessivo, concomitante a essas tarefas. Agradecemos a todos esses amigos e protetores espirituais. Em teu nome, Senhor, e em nome dos bons Espíritos, abrimos assim o encontro da noite de hoje. Que assim seja. Pois hoje é 1º de agosto e comemoramos então mais um aniversário do lançamento da obra O Céu e o Inferno. Como nós sempre destacamos, o Pentateuco kardeciano, as 5 obras básicas, elas são exatamente o fundamento doutrinário. Então, desconhecê-las é nós perdermos um espaço precioso, ou uma janela preciosa, que nos facultará essa compreensão primordial. Depois, as obras complementares, as boas obras complementares, irão nos aclarando os espaços que permanecem, com mais informações, desdobrando aquele conhecimento, explicando, trazendo novos exemplos, mas as obras básicas, elas existem por um motivo, e o motivo é exatamente nos balizar, estabelecer a fundação para que possamos erguer o edifício da nossa compreensão acerca da doutrina espírita. E o Céu e o Inferno é uma obra importantíssima dentro deste Pentateuco. Por quê? Porque é praticamente a obra que nos apresenta respostas às questões mais naturais, mais comuns apresentadas pelo leigo, por aquele que está iniciando dentro da visão espírita, ainda com uma certa confusão, ainda com uma certa dificuldade, ainda fazendo algumas confusões entre doutrinas, a partir de comentários feitos por outras pessoas que professam outras expressões religiosas, ou nenhuma expressão religiosa. Então quase que vem ao encontro das nossas necessidades após o desenvolvimento de leituras das obras anteriores, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí o Céu e o Inferno complementando depois com a Gênesis. E hoje o Céu e o Inferno faz 152 anos. 152 anos é um bom tempo, ao mesmo tempo é pouco tempo, Pouco tempo a nível de literatura, até a nível de doutrina espírita, já que o espiritismo surge a partir de 1857. Mas é muito tempo porque nós já deveríamos ter um aprofundamento maior, deveríamos conhecer muito mais. Eu falo do movimento espírita mesmo, dos espíritas. Deveríamos conhecer com maior profundidade essa obra, inclusive no seu aspecto prático. Porque na segunda parte do livro, nós vamos fazer um breve comentário do seu índice, a segunda parte é constituída de exemplos, de comunicantes, de espíritos que se manifestavam nas reuniões mediúnicas, onde Allan Kardec desenvolvia a sua atividade de aprimoramento de conhecimentos e também de comunicações que lhe eram remetidas de outros centros espíritas, sérios, dedicados, e ele compila essa segunda parte. E o que significa isso para nós dentro do espiritismo prático atual? Os próprios lidadores da desobsessão, os lidadores da mediunidade, muitas vezes desconhecem essas várias classificações de espíritos que estão na segunda parte. E mesmo nós, que não trabalhamos mediunicamente, os que não trabalham mediunicamente, ou não fazem parte dessas reuniões, é importante porque muitas vezes, frente a uma situação natural da existência, qual seja a desencarnação de algum conhecido, de um ente querido, enfim, ou de uma leitura jornalística, de uma leitura de uma matéria jornalística que apresente desastres, acontecimentos
mais assim, mais chocantes, que se reportem à desencarnação, para podermos ter uma ideia, inclusive, da situação desses espíritos pós-mortem, do que eles passam, do que eles experimentam, quais as suas impressões. Isso tudo está consubstanciado nesta obra, O Céu e o Inferno. Nada melhor, então, do que pegar o sumário, foi o que eu fiz. É um hábito que eu tenho, eu acho mais interessante, eu acho mais didático, né? O livro está dividido em duas partes, então. A primeira, a doutrina, e a segunda parte, os exemplos que eu referi agora mesmo. A primeira parte, o capítulo 1, o porvir e o nada. O porvir e o nada é a grande separação entre o materialismo e o espiritualismo. Ou nós acreditamos que haja algo após a morte física, ou não acreditamos, né? Tanto é que, e repetimos, né, a exaustão, a primeira questão de O Livro dos Espíritos, questão primordial, fundamental da doutrina, é: quem é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Por que é a questão número 1? Porque nas entrelinhas os Espíritos dizem: olha, se tu não acreditas em Deus como sendo a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema, não adianta passar para a questão número 2. Porque toda a doutrina espírita está alicerçada na crença em Deus, nas suas características, que nós infelizmente humanizamos, na falta de um conhecimento maior, de uma abertura consciencial maior. Mas humanizamos porque é necessário estabelecer parâmetros. Então eu falo em bondade, perfeição, justiça, amor, que são conceitos materiais. É óbvio que Deus tudo isso é muito mais, mas como a nossa mente, a nossa concepção não alcança esse conhecimento, nós temos que humanizá-lo um pouco, quase que botando o M no final, quem é Deus, o que é errado, mas particularmente o fazemos, para tentar entender esse mecanismo. E imaginar, sim, e dizer, sim, eu acredito em Deus. Ora, então se eu acredito em Deus, todas as boas características estarão presentes nos seus atos. E a partir daí eu prossigo a leitura e o estudo do Espiritismo. E acredito que haverá o porvir. Porque eu não posso estar aqui na matéria, né, dentro de uma série de provações, situações provatórias, de uma série de situações expiatórias, utilizando a nomenclatura do Espiritismo, sem que exista uma finalidade. Por que eu vou ser honesto? Por que eu vou ser atencioso? Por que eu vou pensar no próximo? Por que eu não vou apenas me dedicar à minha família e olhe lá? Por que eu vou fazer tudo? Se eu vou morrer daqui a pouco, mais adiante, um dia ou outro, né? Por que isso? É claro que essa ideia materialista nos leva ao quê? A exatamente estabelecer os comportamentos egoísticos, né? O que estabelece o quê? Em última análise, que todo meu ato tem que ter um retorno imediato. Todo retorno imediato deve ser em meu proveito. E assim por diante, estabelecendo um raciocínio absolutamente materialista e imediatista. Então, o capítulo 1, porvir ou nada, lança uma opção. Se eu acredito que há algo após a morte, e aí nós temos uma série de doutrinas espiritualistas que desenvolvem o tema, cada uma abordando sob uma ótica diferente, né? Pelo menos eu tenho uma expectativa futura, né? E a expectativa futura é muito importante, porque a expectativa futura é que modifica ou tem o condão de modificar a minha experiência atual, os meus atos atuais, as minhas decisões atuais. Agora, se a ideia for o nada, ora, o nada não importa. Então eu posso ser egoísta, eu posso ser preguiçoso, eu posso viver no ócio absoluto, eu posso inclusive ser mau, ou praticar atos ruins, porque eu não vou ser julgado por ele se eu escapar à justiça material, né? Então, por que ser bom? Por que ser compreensivo? Então uma opção, o porvir e o nada no capítulo 1 abre essa opção. Naturalmente o nada, a ideia do nada, leva muitas pessoas, infelizmente, muitas vezes, ao próprio suicídio, à extinção da própria vida material, porque se torna tão pesada e tão complexa que eu prefiro furtar-me a essa experimentação que não me dá prazer, abandonando a vida física, porque ela me levará ao nada.
me levará à aniquilação do pensamento, como se nós pudéssemos apagar o HD de um computador. Capítulo 2. Temor da morte. Quais as causas e por que os espíritas não temem a morte? Olha, o temor da morte nasce da ideia do porvir, não é verdade? Se eu acredito que há algo depois, é natural que eu tema a morte. Um temor mediano, relativo, até é bom, por sinal é útil, né? É como se fosse um resguardo. Nós temos que temer um pouco, mas sutilizando o máximo possível a expressão, para que o nosso comportamento seja razoável, a fim de que não veja a morte, né, e a consequência imediata como algo inexpressivo. Ah, eu acredito em vida após a morte, mas eu acredito em uma vida após a morte que eu vou fazer o que eu bem entender, aonde eu bem entender. Ora, isso é quase um parque de diversões, né? Porque eu não vou ter controle, eu vou ser invisível dentro da conceituação clássica, e eu vou ter liberdade absoluta. Então é preciso ter um certo temor. E daí entende-se, porque no passado, especialmente, muitas das religiões, ou quase todas, para não dizer todas, estabeleciam uma série de ritos de pavor, né? Uma apresentação de situações que causavam um certo temor, porque o temor causa uma certa reverência, a reverência está relacionada ao respeito, e aí vai essa reação em cadeia, inclusive propiciando um certo controle das religiões que assim ensinavam e ainda ensinam naturalmente. Mas e por que os espíritas não temem a morte, a colocação dos próprios espíritos nessa obra? Não é que eles não temam a morte, eles a visualizam de uma forma diferenciada, como um momento de transição, uma fase a mais, vamos dizer assim, uma passagem, um deslocamento temporal, espacial, que lhes alocará em um outro local, em uma outra região, durante um determinado tempo. Por que eles não temem a morte do outro, do próximo? Porque sabem que, partindo daqueles princípios de justiça, bondade, etc., características de Deus, aqueles que nos antecederam não estão perdidos para nós. Nós os encontraremos, porque a lei é do amor, a lei é de afinidade por amor. Os verdadeiros amores, ou as verdadeiras conexões, vamos chamar assim, espirituais, elas prosseguem do outro lado. Aquelas que não são verdadeiras, naturais, que foram provocadas aqui na Terra, na presente existência material, por situações existenciais, né? Muitas relações familiares, inclusive baseadas nisso, não vão continuar após a desencarnação, porque não são lastreadas no sentimento, mas em uma necessidade passageira, transitória, que expira e terminou. Esse entendimento que a doutrina nos faculta, nos oferece, e que nos dá realmente assim uma luz, e nos dá uma excelente esperança com relação ao nosso futuro. Então os espíritas, eles temem a morte, sim. Nós tememos a morte, como qualquer pessoa, porque não estamos acima dela, não escaparemos dela. E mais do que muitas pessoas, inclusive, sabemos dos resultados das nossas ações. Então, um certo temor nós temos, sim, mas não aquele temor que nos apavora, não aquele temor que nos aleja com relação à continuidade da vida, à continuidade dos desafios, de encarar os desafios, de vencer as situações existenciais. Isso realmente nós não temos, porque sabemos que estamos aqui durante um período e que partiremos para uma faixa dimensional, retornaremos depois pelo próprio mecanismo reencarnatório e prosseguiremos nesse ciclo até os encontros se efetuarem, até o equilíbrio se implantar nas nossas vidas de uma forma absoluta, dentro dos chamados padrões evolutivos terrestres. O capítulo 3º, continuando, fala sobre o céu. Claro, qual o céu que existia até aquele momento? O céu clássico, o céu tradicional. Mas que céu é esse? Olha, o céu refletia até aquele momento
todas as expectativas humanas relacionadas ao prazer e ao bem-estar. Ora, não é exatamente essa a visão do céu, né, que nós espíritas temos. Até porque o céu, para as doutrinas antigas, clássicas, tradicionais, era praticamente um lugar estanque. No máximo poderiam ter níveis de céu. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, mas tudo era céu. Então tudo era muito bom, né? Então não havia muitos problemas, não havia inquietações, era muito tranquilo. É aquela imagem clássica que nós passamos, né? A imagem dos anjos, a imagem da paz, do contato direto com Deus, daquele colóquio, das harpas, das trombetas, etc. e tal. E realmente essa imagem foi uma imagem que esteve presente na história desde o princípio. Eu sempre refiro aqui, né, porque é um dos exemplos mais clássicos, né, que o céu sempre corresponde, porque sempre corresponde a essas necessidades mais prementes do homem. É bastante interessante na mitologia nórdica, né, quando é referido que o céu, na verdade, é um grande local em que se tomam bebidas fantásticas, né? E a música, há festas, e os guerreiros, quando morriam nos campos de batalha, eram recepcionados, né? Eram colhidos, né? Recepcionados pelas valquírias, que eram guerreiras, mulheres guerreiras, em cavalos de 8 patas, que eram extremamente velozes, né? Os nossos modernos, motor V8 provavelmente, né? Das Ferraris da vida. Então, que visão melhor de céu do que essa? Nenhuma. Por quê? Porque era necessário, inclusive, para plantar na mente dos soldados, dos guerreiros, né? No caso, referia à mitologia nórdica, mas isso presente em todas as estruturas sociais, em todas as sociedades, uma forma de motivação, inclusive, para doarem-se até o ato último, até a morte, né? O céu, segundo o Espiritismo, nós sabemos que não é um lugar, não existe um lugar estanque. Na verdade, não existem lugares estanques no universo. Com a adição da informação das colônias espirituais, nós tivemos, vamos dizer assim, nós formatamos ou reformatamos a nossa ideia da questão espacial, né? Então, existem sim cidades, cidadelas, locais próximos à nossa crosta, situadas sobre as principais capitais do país, ou sobre todas as capitais do país, eu não sei muito bem, porque é uma área ainda meio nebulosa, literalmente. Mas existem múltiplas colônias, e é claro que acima das colônias, outros núcleos, mas não existe um céu como um local único, conforme a mitologia e as ideias clássicas trazem. E o céu, para o Espiritismo, representa a tranquilidade consciencial, ou seja, a região que habitamos, né, no momento em que temos a tranquilidade consciencial. E é isso. Outras características, nós vamos pensando aqui, dali, e mais ou menos montando a nossa idealização. A obra clássica Nosso Lar, né, que está longe de ser uma colônia no céu, porque é uma colônia transitória, situada sobre o Rio de Janeiro, né, mostra nas suas subdivisões, literalmente locais que nós associaríamos com o céu. Né? Um ministério tal, um ministério qual, aves com uma beleza diferenciada, flores com uma coloração diferenciada, perfumes, né? A sonoridade existencial, a captação dessas impressões, né? Algo, inclusive, que na atualidade é comprovado até pela ciência, a questão da captação das impressões e essa multiplicidade de sentidos que se confundem. Todo mundo já deve ter ouvido falar em sinestesia, se não me falha a memória, esse é o termo, né? A sinestesia é a faculdade que algumas raras pessoas têm de identificarem, por exemplo, cheiros, né? Ou até mesmo o paladar na música. E, ao escutar música, visualizar cores. No princípio, se achava que as pessoas eram loucas, literalmente, mas os testes científicos comprovaram que aquilo é algo perfeitamente factível, real. Ou seja, os próprios sentidos se misturam nestas localidades que nós consideramos como céu.
né? Mas longe está de ser de um local em que não se faz nada, apenas se observa o jogo de xadrez da vida que se desenvolve aqui na Terra quando nós estamos, né, nos nossos movimentos evolutivos aqui bastante ainda desajeitados, né, bastante desequilibrados. E o capítulo 4, naturalmente, na sequência, vai falar do inferno. Bom, o inferno também é algo extremamente antigo, a concepção, não com esse termo, né? Mas para algum lugar iriam os maus, né? Aqueles que eram alijados da sociedade, aqueles que apresentavam toda uma série de deformações comportamentais, os bandidos, os malfeitores, deveriam ir exatamente para o local oposto. E o local oposto escolhido foi o quê? O interior da Terra. Por quê? Porque se associaram, né? Foi feita uma associação com os movimentos telúricos, os terremotos principalmente, as erupções vulcânicas, né? Que os vulcões levaram a humanidade a entender que abaixo da crosta tem muita coisa. Os vulcões nos ensinaram muita coisa, o magma saindo efervescente, destruindo, né? O trovejar, o arremesso de pedras a longas distâncias, a fumaça, as cinzas, enfim, acontecimentos esses que todos nós conhecemos, que levaram à destruição de Pompeia e Herculano em 79 da época cristã. Isso tudo levou os homens mais primitivos a associar o interior da Terra a um local de profundo sentimento, de profundo sofrimento, em função do calor plenamente visível e constatado, né, nestas erupções. Então se estabeleceu uma verdadeira sociedade infracrosta, né, abaixo da crosta material, no interior da crosta material, para onde eram levados os homens, né? A concepção clássica de inferno, nós sabemos que surge com Dante Alighieri, a partir da Divina Comédia, né, que nos seus cânticos, na sua estrutura, reporta-se ao inferno, ao céu e ao purgatório. E o inferno é descrito ali com riqueza de detalhes. Sabemos que Dante era um grande sensitivo, um paranormal no mínimo, né? Para não dizer também médio, e foi levar um desdobramento espiritual a visitar algumas dessas regiões, tanto as regiões que ele intitula como céu, como as regiões intermédias, como essas regiões inferiores. E após o seu retorno ao corpo fisiológico, durante esses transes, ele descreve, segundo a sua compreensão, segundo o seu entendimento e segundo as suas lembranças. Esta descrição é tomada pela Igreja Católica para montar a sua estrutura, a sua ideia de inferno, que foi passada a nós e vige até hoje, com pequenas mudanças, pequenas adequações, já que vai havendo um evoluir histórico, né, e mental, né, no sentido de uma relativização daquelas verdades que até então eram absolutas. Mas o que é o inferno para nós? O inferno para nós são exatamente as regiões em que habitamos após a desencarnação, após a morte física, proporcionais ao nosso grau de culpabilidade e de consciência. Então, assim como existem vários céus, entre aspas, existem vários infernos. Por sinal, já citados na mitologia clássica, né, no estudo clássico, até mesmo no nosso dia a dia, extremamente culto, nós falamos assim, vai para o quinto dos infernos. É uma referência a uma estratificação. Existe um sexto, um sétimo inferno e existem os menores infernos, né? Mas até dentro do nosso dia a dia, nós nos reportamos àquela estruturação antiga, o quinto dos infernos, que era bastante complicado, por sinal, né? O Espiritismo nos apresenta realmente regiões umbralinas, regiões profundamente dolorosas que existem, inclusive nas regiões subcrustais, com a grande diferença de que nenhuma pena é eterna, porque sequer é pena. Com a diferença de que podemos até mesmo, infelizmente, passar um tempo nessas regiões, né? Em função do nosso desequilíbrio, dos nossos despautérios, dos nossos atos criminosos, alcançados ou não pela justiça material. Mas sempre haverá a tentativa de reerguimento, de resgate, de reconsideração, de remissão. Tanto é que as várias obras
de Ivone Pereira, principalmente do Manuel Fernando de Miranda, do próprio André Luiz, reportam as caravanas, né, que vão às regiões subcrostais, né, as regiões bastante complexas, retirando esses espíritos que já apresentam alguns vagidos, né, alguns lampejos de melhoria, de arrependimento real, e os trazem à superfície terrestre, às casas espíritas, às reuniões mediúnicas posteriormente, a fim de que recomecem o seu processo de reconstrução perispiritual e restabelecimento emocional. Fala no capítulo 6 da doutrina das penas eternas, que é exatamente isso que falávamos. Não existem penas eternas, porque desconforme com a figuração divina. Não pode ter algo eterno, porque Deus é absolutamente bom, não é o conceito inicial, e nada que seja perfeito, bom, justo, soberano, estabeleceria uma pena eterna. Então, tudo é transitório. Até o céu é transitório. Por quê? Porque nós estamos sempre progredindo. Não há um momento que nós chegamos no 70º tal céu, não sei o que, nunca mais eu vou crescer, eu vou evoluir. Não existe, a evolução é incessante. Porque a ideia é o direcionamento à divindade, que é infinita. Então, não existe um limite para o crescimento, mas existe um limite para o sofrimento. Né? Então, não existe a pena eterna, não existe a culpa eterna. A demora, existe a demora, a postergação, tudo isso pode acontecer, mas em algum momento haverá um movimento espontâneo, natural ou provocado, a fim de que haja um restabelecimento, uma reconstrução daquelas consciências endurecidas. E no capítulo 7 ele fala das penas futuras segundo o Espiritismo. Essa ideia de pena, que nós já referimos aqui no início. O que o Espiritismo tem a dizer com relação às penas futuras? Que na verdade nós colhemos aquilo que plantamos. Se após a desencarnação, ou se no momento da desencarnação, eu for uma pessoa perturbada, com instintos ainda depravados, voltada ao mal, é claro que no pós-mortem, pelo menos durante um bom tempo, eu estarei na mesma condição, na mesma situação. Não há mudanças radicais, seria impossível. A pessoa desencarnou, agora ficou bom. Claro que não. Divaldo Franco, quando as pessoas perguntam para receber notícia dos seus parentes, normalmente ele faz essa seguinte pergunta: como ele desencarnou? Como ele era em vida? Era uma pessoa boa? Era uma pessoa responsável? Era uma pessoa sem risco? Sim, então ele está bem. Ponto. E é o que nós precisamos saber, porque é óbvio, se alguém segue uma vida retilínea, normal, sem asas de anjos, porque nenhum de nós é anjo, né? Mas cumpre suas obrigações, todos temos defeitos, mas é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se dedica à família, uma pessoa que tem uma fé e tal, está bem. Se desencarnou de uma forma mais violenta, se a doença era mais insidiosa, está bem, recuperando-se, porque o processo de recuperação não é imediato. A pessoa desencarnou com uma doença severa, um câncer severo, de uma morte violenta. É claro que ela não vai amanhã estar lúcida, plenamente consciente. Óbvio que não, porque o bom senso nos diz que não pode ser assim. Ela tem um período de restabelecimento, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não sei, depende. No clássico incêndio do Joelma, em São Paulo, na década de 70, né, esse incêndio gerou o livro Somos Seis, né, Somos Seis, em que vários espíritos, através de Chico Xavier, desencarnados nesse episódio, dão os seus depoimentos através de cartas que endereçaram à família. E a Volkmar, que era uma jovem desencarnada nesse episódio, espírita, é a protagonista. Ela narra, faz a maior parte das narrativas, ela mostra como é que foi, como é que não foi, e menciona que vários colegas ainda se encontravam adormecidos em tratamento, porque não tinham ainda essa lucidez, esse entendimento, desprezavam, negócio de religião, não precisa, negócio de aproveitar a vida. Então estavam ainda no período de refazimento, para depois acordar, para depois serem informados do que aconteceu. Mas ela, Volkmar,
que era uma jovem como qualquer jovem, só que já com ideias espíritas, já havia lido algumas obras de Chico Xavier, provavelmente frequentasse alguma casa, tomasse seu passe, assistisse uma palestra, quando desencarna se dá conta da imortalidade. Né? Porque a surpresa, embora exista, não a toma a tal ponto de desconectá-la da realidade. E ela junta os pauzinhos e entende o estado que está. Então vejam, a desencarnação, o pós-desencarnação é proporcional a como a pessoa é. E não adianta querer mudar isso. Não se transforma ninguém em santo, não se transforma ninguém em diabo. A pessoa é o que é. O seu potencial intelectual maior ou menor. Né? Algumas vezes isso é movimentado para uma comunicação ou outra, como as que Chico recebia. Muitas vezes as pessoas não tinham condições intelectuais de se manifestar em uma carta, tinham dificuldades, existiam inclusive pessoas analfabetas. Mas aí Bezerra de Menezes, principalmente, auxiliava o processo da escrita, da psicografia, tomava da mão do comunicante e fazia com que ela escrevesse, inclusive assinando a carta ao final, comprovado em grande percentual, inclusive por criminologistas que passaram a fazer estudo destas cartas. Então, não existe, as penas futuras são proporcionais à forma com que nós nos portamos aqui. Depois do capítulo 7, ele aborda os anjos, que, como referimos, né, não são criaturas à parte da criação, não são criaturas que Deus criou e diz: vocês não vão reencarnar, vocês já nasceram perfeitos. Não existe, porque não seria Deus de novo. Porque se Deus é justo, eu quero estar no lugar daquele anjo. Porque ou ele passa o que eu passei, né, ou eu quero ter asas direto. Então, anjos. Agora, se alguém ou alguns resolvem avançar o seu processo evolutivo, abrindo mão de uma série de características humanas negativas, no sentido da continuidade, eles avançam mais do que nós. E se transformam, entre aspas, em anjos, porque atingem a iluminação mais rápido, o conhecimento, as condições de auxiliar, a ponderação necessária. Então, é esses que são chamados de anjos. Espíritos que já atingiram um patamar de desenvolvimento na Terra extremamente elevados. Como o Emmanuel, que se converte ao cristianismo há 2000 anos, utilizando do livro de mesmo nome, e depois, 50 anos depois, na sua trajetória como Nestório, ou mais que Emmanuel, Lívia, a esposa de Emmanuel, o senador romano, citada há 2000 anos, que antes de Emmanuel se martiriza no circo romano. Ela foi a primeira cristã antes de Emmanuel e o convence. E Emmanuel diz, através de Chico Xavier, certa feita, em uma das suas histórias, Chico diz que Emmanuel, de tempos em tempos, pede permissão para visitar Lívia, aonde ela está. Visita, retorna. Olha só, retorna. Agora está reencarnado, né? Mas antes, pediu permissão para visitar Lívia. Superiores são Bezerra de Menezes, que teve autorização direta de Maria Santíssima para partir para um outro mundo mais evoluído, e diz: não, eu vou pedir para a senhora me dê mais uma moratória de tantos anos aqui na Terra, 50 anos parece que ele pediu, porque ele disse: eu não posso deixar uma pessoa assim, né? E outro dia eu lia mais uma vez de novo uma referência ao espírito Meimei. Muitos de nós conhecemos, né? A Irma de Castro Rocha, Meimei, que desencarnou de problemas assim bastante sérios, em plena juventude, casada com Arnaldo Rocha, desencarnado agora há pouco, companheiro de Chico Xavier no grupo Meimei, que leva o nome dela. E Meimei havia sido, na época cristã, o espírito Blandina. Isso está em Ave Cristo, se não me falha a memória. Blandina, cuidava de crianças e tal. E após a sua desencarnação, ela continuou cuidando de crianças, né? E no plano espiritual ela continua administrando. E ela, o seu marido casou de novo, né, após a sua desencarnação, passou um tempo, Arnaldo Rocha casou de novo, e ela começou a manifestar um certo ciúmes nessa relação, né? E ela
pediu autorização para reencarnar na condição de filha deles. E Emmanuel, muito simpático, como sempre, né, ao receber o pedido, ela disse: olha, vou dizer uma coisa. O pedido vai por mim, vai subir as autoridades, mas já vai através de mim, já vai com um não. Para a senhora não reencarnar, porque isso é um comportamento egoístico seu. E eu gostaria de lhe lembrar que a senhora criou um laço muito grande com a comunidade terrestre. Todos a veneram de uma certa forma e sabem do seu trabalho. E a senhora reencarnando-se agora vai deixar quantos órfãos de neném? Porque é assim, nós nos vinculamos aos espíritos e eles assumem obrigações conosco, com os centros espíritas que levam o seu nome, com as instituições de caridade, né? Então o neném continua um espírito superior, embora guardando naturalmente alguns requisitos materiais próprios da espécie humana, né? Por amor à humanidade, ao nosso Brasil, ela declina então daquela vontade de reencarnar àquela época como filha de Arnaldo Rocha. Agora eles devem estar juntos, com certeza, que ele desencanou, acho que faz cerca de um ano e meio, 2 anos, mais ou menos assim, né? Esses são os anjos que nós falamos, né? Espíritos que apresentam esta luminosidade própria da sua alma, como Chico Xavier, né, que foi recepcionado por Jesus após a sua desencarnação. Chico que durante a vida muitas vezes fechava o paletó exaustivamente, porque lampejos luminosos explodiam naturalmente do seu perispírito e ele fechava para ninguém ver. Chico, que certa feita foi visto dormindo na casa de um amigo, né, que se apavorou, que passou pelo quarto e viu por debaixo da porta faíscas, raios, luminescência, tá? E abriu, porque pensou que estava tendo curto, e era Chico deitado e o perispírito vibrando dentro daquela intensidade luminosa. Esses são os anjos, né? Dentro da própria figuração clássica, né? Seres lindos, emitindo uma luminosidade extremamente particular e maravilhosa, né? Que Allan Kardec refere em O Céu e o Inferno. E o capítulo 9, ele fala de quem? Dos demônios. Lógico, nós falamos de anjos, vamos falar dos demônios, que também não são seres criados por Deus, não são seres à parte da criação, não é o anjo decaído, porque o tal do Lúcifer está lá em cima tranquilo, e de repente ele se rebelou, e aí Deus expulsou, não sei o que. É uma enrolaçada que não leva a lugar nenhum e é um contrassenso total, né? Porque não existe o mal personificado, não existe o anticristo, né? Existem espíritos que ainda estão afastados da luz. E como toda pessoa, animal, dentro da estrutura biológica do planeta, todo aquele que se afasta da luz não consegue recebê-la de um momento. Pegue um animal das profundezas oceânicas, 3.000, 4.000 metros abaixo da superfície, no mar. Os animais não têm sequer olhos, porque acostumados à mais terrível escuridão. Pega esse animal e tente trazer à superfície, ele morre. Ele morre pela diferença de pressão, ele morre pela presença da luz. Então são processos demorados, complexos, para que haja uma harmonização com o que nós chamamos de luz. Os demônios são seres o quê? Personificados dessa forma, porque assumiram na tradição religiosa, na mitologia, né, na visão de vários médiuns, de sensitivos, formas para literalmente assustar, né? Pegando essas formas, absorvendo essas formas da própria literatura pré-existente, das próprias crenças que aquelas pessoas desenvolviam à sua época. As formas degeneradas, elas são em função da plasticidade do perispírito, esse nosso modelo organizador biológico. E a plasticidade do perispírito, sob o império da mente, assume ou faz que muitas vezes se assumam formas corroídas, degeneradas, que necessariamente não correspondem à situação espiritual e que visam assustar. E muitas vezes correspondem, porque a pessoa degenera
a sua imagem através de uma constante, uma permanente purgação negativa, né? Pensamentos negativos, pensamentos deprimentes, pensamentos de grande densidade. Mas os demônios, como sendo os adversários da luz, eles não existem. E eles muitas vezes se manifestam nas reuniões mediúnicas, se manifestam pelo mundo afora, em todas as religiões, tentando assustar, tentando apavorar, quando na verdade exprimem as suas deficiências, as suas limitações e as suas carências. Então, Allan Kardec e os bons espíritos quebram essa ideia de que o diabo se manifesta, porque é óbvio que existem alguns casos de possessão, entre aspas, demoníaca, que nós chamamos, né, ou que as outras religiões tratam, que nós chamamos de subjugação corpórea, utilizando-nos da expressão de O Livro dos Médiuns, quando estudamos a obsessão simples, obsessão por fascinação, obsessão por subjugação. Na subjugação, claro que ocorre, assume-se uma certa forma, certos trejeitos próprios da condição espiritual daquela entidade, que querem impressionar aquele que é alvo daquela situação, mas nada é eterno e tudo é imutável, com certeza, a partir das leis que nós entendemos. E na segunda parte, nós já vamos concluir o nosso trabalho, não vamos entrar, como eu citava, nós temos uma relação de características de espíritos, como espíritos felizes, em condições medianas, espíritos sofredores, fala sobre o suicídio, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, e assim vai. Allan Kardec nos traz uma relação, trazendo os casos, trazendo os diálogos que manteve, exatamente para nós entendermos essas diferenças e servir para todos nós como uma bagagem, a fim de que nos nossos processos futuros de conversação com esses espíritos, aqueles que estivermos dentro da mediunidade, aqueles que nos transformarmos em doutrinadores, né, os terapeutas atuais que estabelecem a conversação, saibamos o que falar, onde tocar, quais os pontos fracos, quais as necessidades, por que eles estão dessa forma, a fim de conduzirmos o processo de psicoterapia mediúnica da forma mais correta e mais segura possível. E encerramos o nosso encontro fazendo a nossa prece de encerramento, onde te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pelo tempo que nos foi concedido passar aqui, na presença desses guias espirituais amorosos, espíritos queridos, companheiros permanentes, que nos apoiam na nossa caminhada evolutiva, nos inspiram, nos amparam continuamente, a fim de que vençamos as nossas imperfeições. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que recebemos hoje, pelas energias que inundaram esse salão, que desceram do teto e atingiram a cada um de nós, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, porque muitos se uniram a nós para esse encontro. Que possamos, a sair daqui em segurança, levar essas energias até os nossos lares, impregnando-os com essas vibrações suaves e, mais do que nunca, transmitindo-as para os nossos familiares, os nossos entes queridos. Muita paz e muito amor, tolerância, respeito, consideração, apoio. É isso que os benfeitores aguardam de nós, que os amigos espirituais esperam que possamos levar adiante. Em teu nome, Senhor, mais uma vez te agradecendo, em nome dos bons espíritos, os verdadeiros responsáveis por esse encontro, encerramos assim o trabalho desta noite.